Milionário fingiu ter uma doença incurável. Ninguém apareceu para cuidar dele nos piores dias. Mas quando o amor de infância cruzou o portão, o que era mentira virou o maior milagre da vida. Capítulo 1. A solidão do auge. Os corredores impecáveis do Centro Médico Atlântico refletiam o luxo que Antônio Almeida havia construído em 2 décadas de dedicação implacável. Os pisos de mármore de Extremoz ecoavam os seus passos enquanto ele caminhava pelo corredor principal do 20º andar, onde ficava o seu escritório. Era o fim de mais um dia produtivo para o Império Médico, que havia edificado desde os 30 anos de idade em Lisboa, uma das maiores redes de hospitais e clínicas de Portugal. Ao entrar no seu escritório panorâmico, Antônio observou a cidade transformar-se com o pôr do sol. Dali, via tanto os arranha-céus de Lisboa quanto o rio Tejo e a ponte 25 de Abril ao longe, que abraçavam a capital portuguesa. Estava no topo. Aos 52 anos, acumulara tudo o que um homem poderia almejar: fortuna, respeito, influência. O seu nome era mencionado em reuniões de negócios com reverência. Os seus métodos de gestão hospitalar, estudados em universidades, a sua presença requisitada em eventos de gala. Largou a pasta de couro italiano sobre a secretária de pau santo e afrouxou a gravata. No seu telemóvel, dezenas de notificações. Mensagens de sócios, convites para eventos, lembretes de reuniões, felicitações pelo aniversário da rede de clínicas. Antônio deslizou o dedo pelo ecrã sem interesse real por nenhuma delas. Dr. Antônio trouxe os documentos para assinar antes do seu jantar com os investidores. Sofia, sua secretária há 15 anos, entrou com uma pasta de documentos e uma chávena de café, sempre eficiente, sempre distante o suficiente para manter a relação estritamente profissional. Antônio agradeceu com um aceno e assinou os papéis sem ler. Confiava nela como confiava em toda a sua equipa, profissionalmente. "O senhor quer que eu confirme a sua presença no jantar?" perguntou ela, recolhendo os papéis. "Sim, estarei lá." Quando ela saiu, Antônio serviu-se de um pouco de uísque do decantador de cristal que mantinha num aparador. Olhou para o relógio. Ainda tinha 1 hora até ao jantar com os investidores internacionais interessados em expandir a rede para o Algarve. Um jantar onde seria novamente Antônio Almeida, o empresário visionário, o filantropo discreto, o administrador impecável. Nunca Antônio, apenas Antônio. O silêncio do escritório era quase opressivo. Da sua secretária, contemplou as fotos emolduradas na parede. Antônio com políticos, Antônio em formaturas de medicina onde era paraninfo, Antônio a receber prêmios, Antônio a inaugurar novas unidades. Em todas elas, estava cercado de pessoas, mas em nenhuma parecia verdadeiramente conectado a alguém. Pensou em Miguel, o seu irmão mais novo. Há quanto tempo não conversavam de verdade? Trocavam mensagens de felicitações em datas comemorativas, mas a última conversa sincera fora há anos, quando discutiram sobre a herança dos pais. Miguel escolhera um caminho diferente, longe dos holofotes e do poder. Agora, vivia numa quinta no Alentejo, com a esposa e os filhos que Antônio mal conhecia. O telemóvel vibrou. Era uma notificação da agenda. Ligar para Catarina, aniversário. Antônio sentiu um aperto no peito. Catarina, a sua ex-esposa. 15 anos de casamento que terminaram com um acordo civilizado e a constatação mútua de que viviam como estranhos sob o mesmo teto. Sem filhos, sem grandes brigas, apenas a aceitação silenciosa de que se haviam perdido em algum ponto do caminho. O seu dedo pairou sobre o contato dela. O que diria além de felicitações formais? Perguntaria como estava a sua vida com o novo marido em Paris? Comentaria sobre o tempo? Desistiu. Enviou uma mensagem curta e impessoal, junto com a transferência bancária que fazia todos os anos. Um presente generoso que substituía a intimidade perdida. Enquanto se preparava para o jantar, ajustando o fato impecável diante do espelho da casa de banho privativa, Antônio encarou o seu próprio reflexo. Os cabelos grisalhos nas têmporas conferiam-lhe um ar de respeitabilidade. As rugas discretas ao redor dos olhos sugeriam experiência, não cansaço. A imagem que cultivava com tanto cuidado estava intacta, mas por trás dela, o que restava? O jantar no restaurante mais exclusivo de Lisboa seguiu o roteiro previsto.
Antônio foi carismático com os investidores japoneses, contou as histórias certas no momento apropriado, fez as promessas calculadas sobre o futuro brilhante da expansão. Os seus sócios, Rui e Pedro, complementavam as suas falas com dados precisos e projeções otimistas, uma equipa afinada após anos de prática. Quando se despediu dos investidores, já passava da meia-noite. Rui sugeriu que continuassem a noite num bar exclusivo no bairro do Príncipe Real. Vamos, Antônio. Faz tempo que não relaxamos juntos, insistiu Rui. Temos que celebrar esta parceria. Vocês vão na frente. Preciso de rever alguns documentos para amanhã, mentiu Antônio, com um sorriso ensaiado. O motorista esperava-o à porta do restaurante com o Audi preto. Durante o trajeto até a sua mansão no Restelo, bairro nobre da capital portuguesa, Antônio observava as ruas vazias através da janela escurecida. A cidade dormia, enquanto a sua mente continuava em turbilhão. A mansão estava iluminada quando chegou, mas vazia como sempre. A governanta, Dona Lourdes, já tinha ido embora, deixando apenas um bilhete a informar que o jantar estava no frigorífico, caso precisasse. Antônio ignorou a comida. Não tinha apetite. Subiu as escadas largas que levavam ao segundo andar. O eco dos seus passos reverberava pela casa vazia, lembrando-o da amplitude do seu isolamento. No corredor, passou pela porta do que um dia fora o quarto planeado para filhos que nunca vieram. Agora servia como mais um escritório onde raramente entrava. No quarto principal, tirou o fato e serviu-se de mais uma bebida no pequeno bar. Através da ampla janela, podia ver as luzes da cidade lá embaixo. Tantas vidas a acontecer, tantas histórias a desenrolarem-se, enquanto ele permanecia suspenso na sua fortaleza de vidro e betão. O seu telemóvel tocou, interrompendo os seus pensamentos. Era Joana, a diretora jurídica do grupo. Estranho ela ligar tão tarde. Antônio, desculpe a hora. A voz dela parecia tensa. Precisamos de conversar sobre o processo da clínica do Porto. Tive acesso a alguns documentos que podem complicar a nossa defesa. Mais problemas para resolver, mais incêndios para apagar. Era sempre assim. Podemos falar disso amanhã, Joana, respondeu, sentindo-se repentinamente exausto. Claro, mas é urgente. O advogado da família entrou em contato e... Amanhã, à primeira hora, interrompeu ele com firmeza. Boa noite. Desligou o telefone antes que ela pudesse insistir. O caso do Porto era complicado. Uma acusação de erro médico que poderia manchar a reputação imaculada do grupo. Antônio sabia que o seu nome estaria na comunicação social novamente, não como o benfeitor da saúde, mas como o empresário frio que priorizava lucros. Deitou-se na cama king size, perfeitamente arrumada pela equipa de limpeza. Ao seu lado, apenas livros de administração e revistas de negócios. Nenhum romance, nenhuma fotografia pessoal, nenhum objeto que revelasse quem era Antônio Almeida além do empresário. Foi então que a ideia surgiu, primeiro como um pensamento absurdo, depois como uma possibilidade intrigante, e finalmente como um plano. E se ele simplesmente desaparecesse? Não literalmente, mas e se deixasse de ser o grande Antônio Almeida por um tempo? E se fingisse estar doente, gravemente doente, para ver quem realmente se importava? Era uma loucura, certamente. Mas enquanto o sono não vinha, Antônio elaborava mentalmente como seria. Anunciaria um diagnóstico grave, algo convincente, mas não terminal. Afastar-se-ia das empresas temporariamente. Observaria de longe quem demonstraria preocupação genuína, quem visitaria o homem, não o magnata. A ideia consumiu-o por toda a noite. Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu de Lisboa com tons alaranjados, Antônio já tinha um plano. Usaria os seus contactos médicos para forjar laudos. Informaria apenas o essencial aos sócios. Recolher-se-ia na sua mansão, alegando necessidade de descanso e tratamentos. E então finalmente saberia a verdade sobre a sua vida. Havia alguém que realmente se importava com Antônio, o homem por trás do império. Capítulo 2. A farsa. Iniciada. Na manhã seguinte, Antônio cancelou todos os seus compromissos. A sua decisão estava tomada. Ligou para o doutor Nuno Costa, o seu médico pessoal há mais de uma década, e um dos poucos a quem poderia chamar de amigo, embora a relação nunca tivesse ultrapassado o profissionalismo cordial. Preciso de um favor, Nuno. Um favor diferente, disse Antônio, sentado no seu escritório na mansão,
observando o jardim impecavelmente cuidado através da janela. Nuno escutou em silêncio o pedido inusitado. Quando Antônio terminou de explicar o seu plano, houve um longo silêncio na linha. Antônio, entendo o seu experimento social, mas isso é completamente antiético. Não posso falsificar um diagnóstico, você sabe disso. Não estou a pedir uma falsificação oficial, argumentou Antônio. Apenas preciso que você não desminta quando eu anunciar o meu afastamento por razões de saúde. É diferente. Mesmo assim, Nuno hesitou. O que você espera encontrar com isto, Antônio? Já considerou simplesmente conversar com as pessoas? Ou procurar terapia? A sugestão irritou Antônio. Terapia era para pessoas fracas, sem controlo sobre as suas emoções. Ele era Antônio Almeida, o homem que construíra um império do zero. Não precisava de se deitar num divã para compreender a sua própria vida. Não preciso de terapia, Nuno. Preciso da verdade. Uma verdade que só descobrirei assim. No final, Nuno não concordou explicitamente, mas também não se recusou a cooperar. Conhecia Antônio bem o suficiente para saber que, quando decidia algo, nada o detinha. Pelo menos assim poderia monitorizar a situação. No dia seguinte, Antônio convocou uma reunião extraordinária com os seus principais executivos. Sentado à cabeceira da mesa de reuniões do escritório central, manteve o semblante sério enquanto encarava os 8 homens e 3 mulheres que compunham o alto escalão do seu grupo empresarial. Chamei-vos aqui para comunicar algo pessoal, começou ele, com a voz calculadamente fraca. Recebi recentemente um diagnóstico que exigirá o meu afastamento temporário das atividades do grupo. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo ruído de uma cadeira a mover-se. Antônio estudou cuidadosamente cada reação. O choque genuíno de Sofia, a sua secretária, a rápida troca de olhares entre Rui e Pedro, os seus sócios mais antigos, o franzir de sobrancelhas de Joana, a diretora jurídica, a expressão ilegível de Vasco, o diretor financeiro. Que tipo de diagnóstico, Antônio? Perguntou finalmente Rui, inclinando-se para a frente. É grave? É um problema neurológico, respondeu Antônio, mantendo a vagueza intencional. Ainda estamos a investigar a extensão, mas os médicos recomendaram repouso absoluto e redução de estresse pelo próximo mês, no mínimo. Quem assumirá o comando? Questionou Vasco sem rodeios. A pergunta direta, mais preocupada com a empresa do que com a sua saúde, não surpreendeu Antônio. Era exatamente o tipo de reação que esperava confirmar com o seu experimento. O Conselho de Administração, conforme previsto no Estatuto. Vocês receberão um memorando ainda hoje com todos os detalhes da transição. A reunião prosseguiu com uma discussão sobre os projetos em andamento. Apenas Sofia perguntou se ele precisava de algo, se havia alguma forma de ajudar. O restante da equipa rapidamente se adaptou à ideia da sua ausência, alguns até demonstrando um entusiasmo mal disfarçado com as novas possibilidades que se abriam. Quando todos saíram, Antônio permaneceu sozinho na sala, sentindo uma mistura de confirmação das suas suspeitas e uma pontada de decepção que não esperava. Pensou no próximo passo. Um comunicado discreto à imprensa, o suficiente para justificar o seu sumiço do circuito empresarial e social, mas sem detalhes que pudessem comprometê-lo futuramente. No dia seguinte, uma nota curta foi publicada num jornal econômico, informando que, por questões de saúde, o empresário Antônio Almeida se afastará temporariamente da presidência do Grupo Saúde Atlântico. A notícia foi rapidamente reproduzida em outros veículos, alguns especulando sobre a natureza da doença, outros focando no impacto para o grupo empresarial. Na sua mansão, no Restelo, Antônio assistia a tudo com um distanciamento calculado. Instruiu Dona Lourdes, a sua governanta, a dizer a qualquer visitante que ele estava a descansar e não podia receber ninguém. Dispensou o motorista e a maior parte da equipa doméstica, mantendo apenas os serviços essenciais. Durante a primeira semana, o seu telemóvel não parou de tocar. Mensagens de "as melhoras" chegavam de contatos de negócios, políticos, celebridades que havia conhecido em eventos de beneficência. Todos pareciam seguir um mesmo guião. Demonstrações genéricas de preocupação, ofertas vagas de ajuda, encerrando com frases sobre como ele era fundamental e deveria cuidar-se para voltar logo.
Antônio respondia a todas com um agradecimento padronizado, redigido pela sua assessoria. Para completar a farsa, pediu a Nuno que espalhasse entre conhecidos em comum que a sua condição exigia isolamento, que estava a seguir um tratamento experimental e precisava de tranquilidade. Na segunda semana, as ligações começaram a diminuir, as mensagens também. Os poucos que insistiam já não perguntavam sobre a sua saúde, mas sobre decisões empresariais que não podiam esperar. Rui e Pedro apareceram na mansão uma única vez, mas a visita durou menos de 20 minutos. Trouxeram um cesto de frutas exóticas e falaram sobre a necessidade da sua assinatura em alguns documentos importantes. Os investidores japoneses estão preocupados com a sua ausência, comentou Pedro, enquanto Antônio assinava os papéis sem muito interesse. Acho que precisamos de lhes dar alguma garantia de que você está no controlo, mesmo à distância. Diga-lhes que confiem no conselho. Foi para isso que o criamos. Rui lançou um olhar rápido pela sala, notando as cortinas fechadas, a penumbra, os livros empilhados ao lado da poltrona onde Antônio estava sentado. Você parece bem, considerando as circunstâncias, observou com um tom que sugeria mais uma pergunta do que uma afirmação. Tenho bons e maus dias, respondeu Antônio vagamente. Hoje é um dos bons. Quando eles saíram, Antônio sentiu-se estranhamente aliviado. A visita apenas confirmou o que já suspeitava. Os seus sócios estavam mais preocupados com o negócio do que com a sua saúde. Não os culpava. Ele provavelmente agiria da mesma forma se a situação fosse inversa. Na terceira semana, o silêncio instalou-se de vez na mansão. Os arranjos florais que haviam chegado nos primeiros dias já estavam murchos. Os cartões de pronta recuperação acumulavam poeira sobre a mesa do hall de entrada. Nenhuma visita, nenhuma ligação pessoal. O seu irmão Miguel ligou uma única vez, oferecendo-se para vir do Alentejo para Lisboa se fosse necessário. Antônio recusou, mantendo a farsa, dizendo que estava bem acompanhado por médicos e que não queria preocupar a família. No fundo, temia que Miguel percebesse a mentira. O seu irmão sempre fora perspicaz demais. Catarina, a ex-esposa, enviou uma mensagem formal a desejar as melhoras. Nada além disso, nem mesmo curiosidade sobre qual era realmente a sua condição. O casamento havia acabado há anos, mas Antônio sentiu uma pontada de mágoa com aquele distanciamento tão completo. Foi durante essa terceira semana que Antônio começou a sentir o peso real da sua decisão. O experimento estava a funcionar perfeitamente. Estava a descobrir exatamente quem se importava com ele, além das aparências. O problema é que a resposta parecia ser ninguém. As noites tornaram-se especialmente difíceis. Sem as distrações do trabalho, sem os eventos sociais que preenchiam o seu calendário, Antônio viu-se forçado a encarar o vazio da sua existência. Tentou ler, mas não conseguia concentrar-se. Via filmes sem realmente os ver. Passava horas a olhar pela janela, observando a cidade lá embaixo, tão cheia de vida, enquanto ele se isolava voluntariamente. Uma noite, enquanto vasculhava uma estante em busca de algo para ler, encontrou um antigo álbum de fotografias. Sentou-se no tapete, como não fazia desde a infância, e começou a folhear as páginas amareladas pelo tempo. Lá estava ele, menino magricela em Sintra, a sua terra natal. Fotos com os pais, já falecidos. Com Miguel, sempre risonho, sempre mais extrovertido. Fotos da adolescência, do início da faculdade de medicina que abandonara no terceiro ano para se dedicar aos negócios. E então, uma foto que não via há décadas. Antônio, aos 16 anos, ao lado de uma rapariga de sorriso luminoso e cabelos cacheados. Leonor Varela, o seu primeiro amor, talvez o único verdadeiro. Filha de uma professora da escola secundária onde estudara, Leonor sonhava em ser enfermeira. Cuidar de pessoas, fazer a diferença. Tinha um namorado por quase 2 anos, até que Antônio partiu para Lisboa para estudar medicina. Prometeram manter o relacionamento à distância, mas a vida separou-os. Antônio mergulhou nos estudos, depois nos negócios. Leonor. Antônio nunca mais soube dela. Olhando para aquela foto, para aquele sorriso inocente e cheio de esperança, Antônio sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Saudade, não apenas de Leonor, mas da pessoa que ele era naquela época. Alguém com sonhos simples,
com a capacidade de se conectar genuinamente com outras pessoas. O que Leonor pensaria dele agora? Do império que construiu? Das escolhas que fez? Do homem solitário em que se transformou? Naquela noite, Antônio teve dificuldade para dormir. Quando finalmente adormeceu, sonhou com as ruas sinuosas de Sintra, com o cheiro a queijadas frescas da pastelaria perto da casa dos seus pais, com risadas partilhadas debaixo de árvores no quintal. E com Leonor, sempre com Leonor, o seu sorriso permanecendo como a última imagem antes de acordar. Na manhã seguinte, algo havia mudado dentro dele. O experimento continuaria, mas Antônio percebeu que não estava apenas a testar os outros, estava a encontrar-se a si mesmo, e não tinha a certeza se estava preparado para o que poderia descobrir. Capítulo 3. O reencontro inesperado. O isolamento de Antônio já completava um mês quando a campainha da mansão tocou numa manhã de quinta-feira. O som ecoou pelos ambientes vazios, quase o assustando. Estava na biblioteca, folheando distraidamente uma biografia de Gago Coutinho, quando ouviu Dona Lourdes atender à porta. Depois de alguns minutos, a governanta apareceu à entrada da biblioteca com uma expressão que misturava preocupação e constrangimento. Senhor Antônio, está aí uma senhora a procurar trabalho. Normalmente eu dispensaria, mas como o senhor me pediu para contratar alguém para ajudar com a limpeza, Antônio levantou os olhos do livro, intrigado. De facto, havia comentado com Dona Lourdes que poderia contratar mais alguém para ajudar na casa, já que reduzira o quadro de funcionários para manter a sua farsa de isolamento. Mas não esperava que ela trouxesse candidatos até ele. Diga-lhe que deixe o currículo, Dona Lourdes. A senhora mesma pode entrevistar e decidir. É que ela não tem currículo, senhor Antônio. Disse que trabalhou em casas de família a vida toda, mas nunca formalizou nada. Tem ótimas referências, isso sim, e parece ser uma pessoa muito honesta. Antônio suspirou. Não estava com paciência para aquilo, mas algo no tom de Dona Lourdes fê-lo ceder. Está bem, vou falar com ela. Peça-lhe para esperar na sala de estar. Fechou o livro e dirigiu-se à sala. Antes de entrar, ajustou a postura, preparando-se para o personagem que interpretava, o empresário adoentado. Afrouxou propositadamente a gravata, deixou os ombros caírem um pouco, compôs uma expressão de cansaço. Quando entrou na sala, viu apenas as costas da mulher que observava o jardim através da ampla janela. Cabelos grisalhos misturados aos castanhos, presos num coque simples. Estatura média, vestido azul marinho discreto, sapatos rasos. Uma figura comum, despretensiosa. Bom dia, disse ele com a voz propositadamente enfraquecida. A Dona Lourdes disse-me que a senhora está à procura de trabalho. A mulher virou-se, e o mundo de Antônio parou por um instante. Apesar dos mais de 30 anos passados, apesar das marcas do tempo, reconheceu imediatamente aquele rosto. Os olhos castanho esverdeados, o queixo delicado, o sorriso que começava sempre pelo lado esquerdo da boca. Leonor Varela. Bom dia, senhor, respondeu ela sem demonstrar qualquer sinal de reconhecimento. Desculpe incomodar. Soube que precisavam de alguém para ajudar com a casa, e estou à procura de trabalho. Antônio permaneceu imóvel por alguns segundos, incapaz de processar completamente o que estava a acontecer. Era ela, sem dúvida alguma. O tempo havia deixado marcas, mas a essência continuava ali. Como era possível que estivesse justamente à sua porta, depois de tantos anos? E mais desconcertante ainda, como era possível que não o reconhecesse? O senhor está bem? Perguntou Leonor, preocupada com o seu silêncio prolongado. Sim, sim. Antônio recuperou a compostura, lembrando-se de manter o seu papel. Só estou um pouco cansado hoje. Por favor, sente-se. Ela obedeceu, acomodando-se na ponta do sofá, as mãos repousando educadamente sobre o colo. Antônio sentou-se na poltrona oposta, observando-a discretamente, buscando qualquer sinal de reconhecimento nos seus gestos. A Dona Lourdes mencionou que a senhora tem experiência em casas de família? Sim, senhor. Trabalhei muitos anos na casa da família Assis, em Sintra, a cuidar da casa e dos filhos. Depois vim para Lisboa há 15 anos, quando me separei. Trabalhei para várias famílias aqui. Sintra. Então ela havia permanecido na terra natal deles por algum tempo. Antônio sentiu um impulso quase irresistível de perguntar sobre a sua vida, sobre o que acontecera depois que se separaram. Mas conteve-se.
Ela claramente não o reconhecia, e algo nele queria preservar esse anonimato, pelo menos por enquanto. E o que a traz especificamente a esta casa? Perguntou, tentando manter o tom profissional. Leonor hesitou por um momento, como se estivesse a escolher as palavras. Vou ser sincera, senhor. Perdi o meu último emprego quando a família se mudou para o estrangeiro. A vizinha deles, que conhece a sua governanta, comentou que procuravam alguém aqui. Vim tentar. Antônio assentiu, tentando conter a tempestade de emoções que o reencontro inesperado provocava. Entendo. E a senhora tem disponibilidade para começar imediatamente? Sim, senhor, respondeu ela, com um pequeno sorriso de alívio. Posso começar hoje mesmo, se precisar. Ótimo, disse Antônio, levantando-se, sinalizando o fim da breve entrevista. A dona Lourdes explicará os detalhes. Será um período experimental, naturalmente. Muito obrigada, senhor. Não se vai arrepender. Quando ela sorriu, Antônio sentiu como se tivesse 16 anos novamente, à espera de Leonor na saída da escola, com uma flor colhida no caminho escondida atrás das costas. Só uma coisa, acrescentou ele quase sem pensar. O meu nome é Antônio. Antônio, repetiu ela como quem memoriza uma informação rotineira. Entendi, pode chamar-me de Leonor. Nenhum lampejo de reconhecimento atravessou os seus olhos. Para ela, ele era apenas mais um patrão, apenas mais um homem rico, numa casa grande demais. Quando Leonor saiu da sala, acompanhada por Dona Lourdes, Antônio retornou à biblioteca, mas não conseguiu retomar a leitura. O seu coração batia rápido demais. A sua mente estava cheia de perguntas. Seria possível que ela realmente não o reconhecesse? Ou estava a fingir, por alguma razão que ele não compreendia? Os dias que se seguiram trouxeram uma nova dinâmica à mansão silenciosa. Leonor chegava cedo, sempre pontual, sempre com um sorriso discreto. Trabalhava com eficiência, sem fazer barulho desnecessário. Respeitava o suposto estado de saúde de Antônio, movendo-se pela casa como uma presença reconfortante, mas quase invisível. Antônio, por sua vez, encontrava-se a inventar motivos para estar nos mesmos ambientes que ela. Fingia ler no jardim quando sabia que ela estaria a cuidar das plantas. Aparecia na cozinha sob o pretexto de buscar água justamente quando ela preparava o almoço. Era patético, ele sabia, mas não conseguia evitar. Aos poucos, pequenas conversas começaram a surgir entre eles. Nunca longas, nunca pessoais demais, mas suficientes para que Antônio redescobrisse a Leonor que conhecera e percebesse a mulher que ela se tornara. O senhor não come quase nada, comentou ela uma tarde, recolhendo o tabuleiro do almoço que ele mal tocara. Se me permite dizer, não vai melhorar assim. Não tenho muito apetite ultimamente, respondeu ele, mantendo a farsa da doença. A minha avó dizia que comida é remédio tanto quanto remédio é remédio, disse Leonor com um sorriso. Amanhã vou preparar algo especial. Vai ver como vai comer tudo, e cumpriu a promessa. No dia seguinte, trouxe-lhe uma sopa de legumes com pedaços de frango, que imediatamente o transportou para a sua infância em Sintra. O sabor era incrivelmente familiar. Isto lembra-me... começou ele, quase se traindo. Lembra-lhe o quê? Perguntou Leonor, curiosa. A comida da minha mãe, completou desviando do que realmente ia dizer. Ela fazia uma sopa muito parecida. As mães portuguesas têm todas o mesmo livro de receitas escondido, brincou Leonor. Passei para a minha filha também. Você tem uma filha? Perguntou Antônio, genuinamente interessado. Tenho. A Beatriz, 30 anos. É enfermeira no Hospital de Santa Maria. Trabalha muito, mas é feliz no que faz. Enfermeira, como Leonor sonhava ser. Antônio sentiu uma estranha satisfação em saber que pelo menos esse sonho continuava vivo, mesmo que através da filha. Uma filha que ele não conhecia, fruto de uma vida da qual não participara. E você? Digo, a senhora corrigiu-se rapidamente. Tem mais filhos? Pode tratar-me por você, não me incomodo, sorriu Leonor. E não, só a Beatriz. O meu ex-marido queria mais, mas as coisas não saíram como planeamos. Havia um mundo de história não contada naquela frase simples. Antônio quis perguntar mais, saber cada detalhe dos anos que perderam, mas contentou-se com aquela pequena abertura. As semanas passaram e a presença de Leonor tornou-se o centro da rotina de Antônio. Sem perceber, começou a arranjar-se melhor, mesmo dentro de casa.
Fazia a barba todos os dias, escolhia roupas com mais cuidado, passava menos tempo a fingir fraqueza, esquecendo-se por momentos da sua própria farsa. Um dia, enquanto Leonor limpava as prateleiras da biblioteca, comentou sobre os livros. Nunca vi tantos livros na vida. O senhor, você já leu todos eles? Não, nem de longe, admitiu Antônio. Muitos foram comprados pelo decorador. Para combinar com a mobília, acredito. Leonor riu, um som cristalino que encheu a biblioteca e o coração de Antônio. Pelo menos são bonitos, mas é uma pena ficarem aí só de enfeite. Livros foram feitos para serem lidos. Você gosta de ler? Perguntou ele, lembrando-se de como a jovem Leonor sempre carregava um livro emprestado da biblioteca municipal. Sempre gostei. Não tenho muito tempo, mas leio antes de dormir. Estou a terminar Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco pela 3ª vez. Antônio lembrou-se de imediato. Havia lhe dado esse livro no seu aniversário de 17 anos. Seria o mesmo exemplar? Impossível depois de tanto tempo. Mas a coincidência atingiu-o com força. É um bom livro, comentou, tentando manter a voz neutra. Foi um presente de alguém especial, disse ela com um olhar distante. Depois, como se percebesse que falara demais, voltou rapidamente ao trabalho. Naquela noite, Antônio não conseguiu dormir. Revirava-se na cama a pensar em Leonor, no passado, nas escolhas que fizera. Pela primeira vez, perguntou-se se a sua farsa havia ido longe demais. Estava a enganar todos ao seu redor, inclusive Leonor. Mas não podia parar agora. A verdade poderia afastá-la definitivamente, e a ideia de perder novamente aquela conexão, mesmo que construída sobre uma mentira, era insuportável. Na manhã seguinte, uma discussão acalorada na entrada da mansão despertou-o. Desceu as escadas ainda de roupão, preocupado, e encontrou Rui, o seu sócio, a discutir com Dona Lourdes. «Antônio!» exclamou Rui ao vê-lo. «Finalmente! A sua governanta não me queria deixar entrar, a dizer que você não podia ser incomodado. Ela estava a seguir as minhas ordens», respondeu Antônio friamente. «O que é tão urgente, Rui?» O sócio olhou ao redor, como se verificasse se estavam realmente sozinhos. «Precisamos de conversar em particular. É sobre os investidores japoneses e algumas outras questões». Antônio conduziu Rui até o seu escritório, ciente de que a verdadeira conversa nada tinha a ver com investidores, mas com o seu prolongado afastamento. Fechou a porta, preparando-se para mais uma etapa da sua encenação. O que não sabia é que, enquanto isso, Leonor encontrava na biblioteca algo que mudaria completamente o curso do seu experimento. Tana capítulo 4. Segredos revelados. Enquanto Antônio conversava com Rui no escritório, Leonor continuava a sua rotina de limpeza na biblioteca. Ao mover alguns livros pesados da prateleira mais alta, percebeu um pequeno caderno de capa de couro escondido atrás deles. Não parecia pertencer àquele conjunto de encadernações luxuosas. Era simples, gasto pelo uso, com uma textura que sugeria anos de manuseio. Hesitou por um momento. Não devia mexer nos pertences pessoais do seu patrão, mas algo naquele caderno a atraiu, como se emanasse uma energia familiar. Olhou para a porta, certificou-se de que estava sozinha e pegou-o com cuidado. Na capa não havia título, apenas as iniciais AA gravadas discretamente no canto inferior. Abriu-o com cautela, e a primeira página revelou uma data de mais de 20 anos atrás e uma caligrafia firme, masculina. Saí de Sintra há uma semana, e já sinto como se um pedaço de mim tivesse ficado para trás. A faculdade é tudo o que imaginei. Os professores são brilhantes, mas à noite, quando estou sozinho no quarto da residência, só penso em Leonor. No seu sorriso, na forma como os seus olhos brilham quando fala sobre se tornar enfermeira. Leonor sentiu o seu coração acelerar. Seria possível? Virou algumas páginas, lendo trechos dispersos. 3º mês em Lisboa. As cartas de Leonor estão a ficar mais curtas e menos frequentes. Tento entender. Sei que ela também está ocupada com os estudos, mas tenho medo de que a distância nos esteja a afastar de formas que não posso controlar. Conheci um empresário hoje que me ofereceu estágio na sua clínica. O salário é bom e posso continuar os estudos à noite. Parte de mim sabe que deveria concentrar-me apenas na faculdade, como os meus pais desejam, mas a oportunidade é tentadora. Não respondi à última carta de Leonor. O que poderia dizer?
Que estou a trabalhar 16 horas por dia? Que já não tenho a certeza se quero ser médico? Que a nossa vida está a seguir caminhos tão diferentes que já não consigo ver um futuro juntos? Leonor virava as páginas com dedos trêmulos, reconhecendo agora a história com clareza devastadora. Era ele, Antônio, o seu Antônio de Sintra, o rapaz que prometera voltar e nunca mais voltara. O primeiro amor que o tempo transformara numa lembrança agridoce, guardada no fundo do seu coração. Completamente absorvido pelo trabalho na clínica. O Miguel diz que já não me reconhece. Talvez esteja certo. Às vezes, eu mesmo não me reconheço. O dinheiro está a chegar, o reconhecimento também. Mas ontem passei pela loja de instrumentos musicais e vi uma guitarra que me lembrou as tardes a tocar para a Leonor, no quintal da casa dela. Por um momento quase entrei para a comprar, mas então o meu telemóvel tocou. Era um investidor. A vida real chamava-me de volta. As entradas tornavam-se mais espaçadas com o passar dos anos. Enquanto lia, Leonor tinha a estranha sensação de acompanhar a transformação de um jovem cheio de sonhos no homem reservado e solitário que agora a empregava. Inaugurei a segunda clínica hoje. Os jornais cobriram o evento. Sorri para as câmaras, apertei as mãos certas, disse as palavras esperadas. Todos me parabenizavam como se eu tivesse conquistado algo extraordinário. No carro, a voltar para casa, passei pelo bairro universitário e vi um casal de estudantes abraçados num banco de jardim. Pareciam tão felizes na sua simplicidade. Perguntei-me se a Leonor encontrou alguém, se está feliz, se ainda pensa em mim às vezes. Leonor fechou o caderno abruptamente quando ouviu vozes a aproximarem-se. Rapidamente, colocou-o de volta na prateleira, entre os livros, e pegou no espanador, fingindo limpar quando a porta se abriu. Antônio entrou, seguido por um homem de fato que falava em tom baixo, mas intenso. Ao vê-la, ambos se calaram. Desculpe, eu já estava de saída, disse Leonor, evitando olhar diretamente para Antônio. Agora que sabia quem ele era, temia que os seus olhos revelassem o seu segredo. Tudo bem, Leonor. Pode continuar, respondeu Antônio, com uma gentileza que agora fazia sentido completo. Ela saiu rapidamente, o coração a bater tão forte que parecia que todos poderiam ouvi-lo. Precisava de ar, precisava de pensar. Dirigiu-se ao jardim encontrando Dona Lourdes que podava algumas plantas. Está tudo bem, menina? Parece que viu um fantasma, comentou a governanta, notando a sua palidez. Estou bem, só um pouco cansada, respondeu Leonor tentando recuperar a compostura. Dona Lourdes, há quanto tempo o Sr. Antônio está doente? A pergunta saiu espontaneamente, antes que pudesse contê-la. A governanta franziu o senho, pensativa. Faz uns 2 meses que ele anunciou. Mas, para ser sincera consigo, nunca entendi direito qual é a doença. Ele não parece tão mal assim, não é? Toma poucos remédios para alguém supostamente tão doente. Então Dona Lourdes também tinha as suas dúvidas. Leonor assentiu, fingindo concordar casualmente, mas a sua mente trabalhava furiosamente. Antônio, o seu Antônio de juventude, tornara-se um magnata da saúde. E agora estava a fingir uma doença. Por quê? O que estaria a buscar com essa farsa? As perguntas acumulavam-se na sua mente, enquanto automaticamente ajudava Dona Lourdes com as plantas. Dentro da casa, a conversa entre Antônio e Rui esquentava. Não estou a questionar a sua condição, Antônio, dizia Rui, claramente desconfortável. Mas os rumores estão a começar a circular. As pessoas estão a falar. Que pessoas? A falar o quê? Perguntou Antônio, irritado com a insinuação. Pessoas do conselho, da direção. O Pedro ouviu de um médico amigo que ninguém no meio médico sabe exatamente o que você tem. É estranho, tem que admitir. Antônio sentiu uma pontada de preocupação. Não considerara que a sua farsa pudesse ser questionada tão rapidamente. O plano estava a sair do controlo? Rui, estou sob cuidados médicos particulares. Não é algo que estou a divulgar nos corredores dos hospitais. Só entendo. E respeito a sua privacidade, mas... Rui hesitou como se escolhesse as palavras com cuidado. Os investidores japoneses estão a ameaçar recuar se não tiverem garantias concretas sobre a sua saúde. E há rumores de que o Vasco está a articular com alguns conselheiros para assumir a presidência permanentemente. A notícia não surpreendeu Antônio. Vasco sempre fora ambicioso, e Antônio sabia que o seu afastamento
criaria um vácuo de poder que alguém tentaria preencher. Deixe o Vasco fazer as suas manobras. O conselho não lhe vai dar ouvidos. Não tenha tanta certeza, advertiu Rui. O Vasco tem argumentos convincentes sobre como a incerteza está a afetar o valor das ações do grupo. Antônio caminhou até a janela, observando o jardim onde Leonor trabalhava com Dona Lourdes. Havia algo tão natural, tão verdadeiro na forma como ela se movia, como se relacionava com o mundo, o oposto completo da falsidade em que a sua vida se tornara. "O que você sugere, então?" perguntou finalmente. "Volte, Antônio, mesmo que gradualmente. Apareça em algumas reuniões importantes. Tranquilize os investidores pessoalmente. Mostre que, doente ou não, ainda está no controlo." Quando Rui finalmente saiu, Antônio permaneceu no seu escritório, a refletir. A farsa que criara para descobrir quem realmente se importava havia revelado verdades dolorosas, mas também trouxera Leonor de volta à sua vida, mesmo que sob falsas premissas. O que deveria fazer agora? Continuar com o plano, arriscar perder tudo o que construíra profissionalmente? Ou retomar as rédeas da sua vida empresarial e, provavelmente, perder a conexão reencontrada com Leonor, que o via apenas como um patrão adoentado que precisava de cuidados? No jantar daquela noite, Leonor trouxe a refeição ao escritório onde Antônio ainda trabalhava. A organizar alguns documentos deixados por Rui, colocou o tabuleiro sobre a mesa lateral e ficou parada, como se quisesse dizer algo, mas não encontrasse as palavras. "Algum problema, Leonor?" perguntou ele, percebendo a sua hesitação. "Não, nenhum", respondeu ela rapidamente. "É só que o senhor parece melhor hoje, mais disposto." Havia algo no tom dela, uma quase acusação velada que fez Antônio perguntar-se se ela suspeitava de algo. "Tenho dias melhores e dias piores", respondeu, repetindo a desculpa habitual. "Hoje é um dia bom." Leonor assentiu, ainda sem se mover para sair. "O senhor já visitou Sintra?" perguntou finalmente. A pergunta apanhou Antônio de surpresa. Seria coincidência ou ela sabia? "Sim, há muitos anos", respondeu cautelosamente. "Por quê?" "É a minha terra natal. Achei que reconheci um certo ar de província no seu jeito de falar, especialmente quando está cansado." "Nasci na província", admitiu ele, escolhendo não mencionar especificamente Sintra. "Mas saí ainda jovem." Leonor sorriu, um sorriso que não alcançava completamente os seus olhos. "Engraçado como a vida dá voltas, não é? As pessoas saem das suas terras pequenas, buscam algo maior, e às vezes acabam por encontrar pedaços do passado nos lugares mais inesperados." Com essa observação enigmática, ela retirou-se, deixando Antônio intrigado e vagamente desconfortável. Havia algo na forma como ela falara, uma insinuação que não conseguia decifrar completamente. Na manhã seguinte, Antônio acordou com o barulho do seu telemóvel. Era Nuno, o seu médico. "Antônio, temos um problema", disse ele sem preâmbulos. "Estou a receber ligações de jornalistas a perguntar sobre a sua condição." "Como assim?" Antônio sentou-se na cama, subitamente alerta. "Um repórter do Público ligou-me ontem à noite. Disse que recebeu uma denúncia anônima de que você está a fingir estar doente. Questionou se eu estou a acobertar a farsa." Antônio sentiu o sangue gelar. Quem poderia ter feito isso? Rui? Vasco? Alguém mais próximo? "O que você lhe disse?" "Nada, obviamente. Citei confidencialidade médico-paciente. Mas eles não vão desistir facilmente, Antônio. Este tipo de história sobre alguém do seu calibre vem de jornal." Após desligar, Antônio permaneceu sentado na cama, a tentar processar as implicações. A sua farsa estava prestes a ser exposta. Os jornais fariam um festim com a história do poderoso empresário que mentiu sobre uma doença grave. A sua credibilidade seria destruída. O valor das empresas despencaria. E Leonor? Leonor desprezá-lo-ia quando descobrisse. Desceu as escadas lentamente, sentindo o peso das suas escolhas. A casa estava silenciosa, apenas o ruído distante de Dona Lourdes na cozinha. Leonor ainda não havia chegado. Foi então que notou algo estranho no hall de entrada. O pequeno porta-retratos que mantinha sobre a consola, com uma foto dos seus pais, estava em posição diferente. Aproximou-se e percebeu que atrás da moldura havia um papel dobrado. Um bilhete. Desdobrou-o com dedos trêmulos, reconhecendo imediatamente a caligrafia delicada. "Antônio de Sintra. Sei quem você é.
E sei que não está realmente doente. Conversamos esta noite. Leonor. O bilhete era simples, direto, devastador. Leonor sabia. Sabia quem ele era. Sabia da farsa que mantinha. Como? Quando descobrira? O caderno. Tinha que ser. O velho diário que mantivera por anos, onde registrava os seus pensamentos mais íntimos, as suas memórias, os seus arrependimentos. O caderno que acreditava estar bem escondido na biblioteca. Antônio sentou-se no degrau da escada, o bilhete ainda nas suas mãos, sentindo o mundo que construíra tão cuidadosamente desmoronar à sua volta. Estava prestes a perder tudo: o seu império empresarial, a sua reputação e, mais doloroso, a única pessoa que realmente importava. Naquele momento, ouviu a porta da frente abrir-se. Leonor entrou, a carregar a sua mala simples. Os seus olhares encontraram-se e, por um instante, o tempo pareceu congelar. Não havia mais patrão e empregada. Apenas Antônio e Leonor, como 30 anos atrás, sob o céu estrelado de Sintra, cheios de promessas não cumpridas e caminhos que se separaram. Você recebeu o meu bilhete, disse ela, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Recebi, respondeu ele guardando o papel no bolso. Podemos conversar agora. Leonor abanou a cabeça negativamente. Esta noite. Tenho muito trabalho hoje. E você também tem decisões importantes a tomar, pelo que entendi da conversa de ontem. Com essas palavras, ela seguiu para a cozinha, deixando Antônio sozinho com a certeza de que, em algumas horas, enfrentaria o julgamento mais importante da sua vida. Capítulo 5. Confrontos e confissões. O dia arrastou-se como uma eternidade para Antônio. Cada minuto parecia durar uma hora, enquanto ele alternava entre o seu escritório e outros cômodos da casa, incapaz de se concentrar em qualquer atividade. Leonor, por sua vez, manteve-se distante, a realizar as suas tarefas com a mesma eficiência de sempre, mas evitando encontrá-lo. Quando seus caminhos inevitavelmente se cruzavam, ela tratava-o com uma polidez fria, como se nada de anormal estivesse a acontecer, como se não tivesse deixado aquele bilhete devastador. Por volta das 3 da tarde, o telefone tocou. Era Joana, a diretora jurídica. Antônio, temos uma situação. A sua voz soava tensa. Um jornalista do Público está a fazer perguntas sobre a sua condição médica. Está a insinuar que tem uma fonte que alega que você está a fingir estar doente. Então já havia começado. Antônio fechou os olhos por um momento, a tentar organizar os pensamentos. O que exatamente ele está a perguntar? Quer saber qual é o seu diagnóstico preciso, quem é o seu médico e por que não há registros de internamentos ou tratamentos. Também mencionou que um sócio próximo lhe disse que você está perfeitamente saudável e a usar a doença como desculpa para algum propósito pessoal. Um sócio próximo. Seria Rui preocupado com os investidores? Ou Vasco, a tentar forçar a sua saída definitiva? O que você respondeu? Apenas que não comentamos sobre a saúde pessoal dos nossos diretores e que todos os afastamentos seguem protocolos internos, respondeu Joana. Mas ele não vai contentar-se com isso, Antônio. Está a preparar uma matéria para amanhã. Após desligar, Antônio sentou-se pesadamente na sua cadeira. A situação estava a fugir do controlo rapidamente. Em poucas horas, a sua farsa estaria estampada nos jornais. A sua reputação, construída ao longo de décadas, seria destroçada. O valor das ações do grupo despencaria. Os investidores japoneses certamente recuariam. E tudo por quê? Por um experimento egoísta que revelara apenas o óbvio, que as pessoas se importavam mais com o que ele representava do que com quem realmente era, exceto Leonor. Leonor que cuidara dele sem saber quem ele era. Leonor que trouxera luz novamente para a sua vida, mesmo sob falsas premissas. Leonor que agora sabia de tudo e provavelmente o desprezava. Às 4, outra ligação, desta vez de Pedro, o seu outro sócio. Antônio, estou com o Vasco aqui no escritório. Precisamos de conversar urgentemente. Sobre? Sobre a reunião extraordinária do conselho que o Vasco convocou para amanhã. Ele está a propor a sua substituição permanente, alegando que a sua condição impede a gestão efetiva do grupo. Então Vasco havia feito a sua jogada. Não era surpreendente, mas a velocidade com que agira indicava que talvez estivesse por trás da fuga de informação para a imprensa. E você, Pedro? Que posição vai tomar nessa reunião?
Houve um silêncio constrangedor do outro lado da linha. Antônio, você é meu amigo de longa data, mas preciso de pensar no grupo. Se você não puder comparecer pessoalmente amanhã e esclarecer a situação, a frase incompleta dizia tudo. Mesmo Pedro, que conhecia há 20 anos, não hesitaria em virar-lhe as costas se isso significasse proteger os seus próprios interesses. Estarei lá, disse Antônio, a voz fria. Diga ao Vasco para não começar a redecorar o meu escritório ainda. Desligou sem esperar resposta, a raiva a substituir momentaneamente a ansiedade. Como chegar a este ponto? Como permitir que um simples experimento social se transformasse numa ameaça a tudo o que construíra? Quando o relógio finalmente marcou 7 horas da noite, Antônio ouviu a voz de Dona Lourdes a despedir-se. Momentos depois, passos suaves aproximaram-se do seu escritório. Leonor bateu levemente na porta entreaberta. "Podemos conversar agora?" perguntou ela, o rosto indecifrável. Antônio assentiu, indicando a poltrona à sua frente. Ela entrou, mas permaneceu de pé. "Prefiro conversar no jardim", disse. "Preciso de ar fresco para esta conversa." Ele concordou silenciosamente e seguiu-a até ao Jardim dos Fundos. A noite estava fresca, o céu excepcionalmente estrelado para uma cidade grande como Lisboa. Sentaram-se num banco de madeira, à sombra de uma laranjeira antiga. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Apenas o som dos grilos e o barulho distante do trânsito preenchiam o silêncio entre eles. "Por que, Antônio?" perguntou Leonor finalmente, olhando não para ele, mas para o céu estrelado. "Por que fingir uma doença? O que você esperava conseguir com isso?" A pergunta, embora esperada, atingiu-o com força. Como explicar algo que nem ele mesmo compreendia completamente? "Eu queria..." começou hesitante. "Queria saber quem realmente se importava comigo. Além do meu dinheiro, além do meu poder, além da minha posição. Queria descobrir se havia alguém que se preocupava com o Antônio, o homem, não com o Antônio Almeida, o empresário." Leonor finalmente virou-se para encará-lo, os seus olhos a refletir a luz suave do luar, e descobriu o que esperava. Antônio deu um sorriso triste. "Descobri que construí uma vida onde ninguém se importa realmente. Os meus sócios só pensam no negócio. Os meus funcionários têm medo de mim, não amor ou respeito genuíno. A minha ex-esposa mal perguntou sobre a minha condição. O meu irmão ofereceu ajuda, mas não insistiu quando recusei. É como se eu fosse um fantasma, Leonor. Um fantasma cercado de pessoas, mas completamente sozinho." A sua voz falhou na última palavra, e ele sentiu algo que não experimentava há décadas, a pressão de lágrimas não derramadas. "E então você apareceu", continuou, após recuperar o controlo, "sem saber quem eu era, sem conhecer a minha riqueza ou influência. E cuidou de mim, não do empresário, não do magnata, mas do homem que fingia estar doente para descobrir se alguém se importava." "Eu não sabia que era você", disse Leonor, a sua voz agora mais suave. "Não reconheci o rapaz de Sintra no homem em que você se tornou. Quando você percebeu?" "Ontem, quando encontrei o seu diário na biblioteca. As peças encaixaram-se. As histórias sobre Sintra, o modo como você olhava para mim às vezes, como se estivesse a ver um fantasma." Antônio assentiu, absorvendo a informação. "E você contou a alguém sobre a farsa?" perguntou, temendo a resposta. Leonor franziu o senho, confusa. "Contar a quem?" "À imprensa. A algum dos meus sócios. Alguém vazou a informação de que estou a fingir. Os jornais publicarão a história amanhã." O choque genuíno no rosto de Leonor respondeu antes das suas palavras. "Não, Antônio jamais faria isso." Fiquei magoada, confusa, até com raiva quando descobri. Mas nunca trairia a sua confiança dessa maneira. Ele acreditou nela instantaneamente. Leonor não saberia mentir dessa forma, o que significava que a fuga de informação viera de outra fonte. Vasco, Rui, alguém da equipa médica? Então foi coincidência, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Justamente quando você descobriu a verdade, alguém mais também descobriu. Que verdade exatamente foi descoberta? Perguntou uma voz masculina, surpreendendo ambos. Vasco estava parado a alguns metros de distância, parcialmente oculto pela sombra de uma árvore. Antônio não ouvira os seus passos a aproximarem-se, absorto demais na conversa com Leonor. "Como você entrou aqui, Vasco?" perguntou Antônio, levantando-se rapidamente.
A sua governanta deixou-me entrar antes de ir embora, respondeu Vasco, avançando para a luz. Disse que você estava no jardim. Vim conversar sobre a reunião de amanhã, mas parece que interrompi algo mais interessante. Havia um brilho calculista nos olhos de Vasco que Antônio conhecia bem. Ele estava a juntar as peças, a compreender a situação. Então é verdade, continuou Vasco, um sorriso malicioso a formar-se. Você realmente está a fingir. Não há doença nenhuma, não é? Foi tudo uma encenação. Leonor levantou-se, posicionando-se instintivamente ao lado de Antônio. Isso não é da sua conta, disse ela com uma firmeza que surpreendeu ambos os homens. Vasco ignorou-a, focando em Antônio. Você tem ideia do que isto significa, Antônio? O dano à reputação do grupo? A quebra de confiança dos investidores? Os processos que podemos enfrentar? Eu assumirei as consequências das minhas ações, respondeu Antônio, mantendo a calma. Como sempre fiz. Não, você não entende. Vasco deu um passo à frente, o tom a mudar para algo mais ameaçador. Isto não é apenas sobre você, é sobre todos nós. As ações vão despencar, os contratos serão revistos, todo o trabalho de décadas destruído pelo seu capricho egoísta. A raiva de Vasco era palpável, mas havia também algo mais no seu comportamento. Uma oportunidade a ser calculada, um plano a formar-se. O que você quer, Vasco? Perguntou Antônio diretamente. Não veio aqui apenas para expressar a sua indignação moral. Vasco sorriu, recuperando a compostura. Sempre perspicaz, Antônio. Sim, tenho uma proposta. A reunião de amanhã, a matéria no jornal. Tudo isso pode ser evitado. Mediante o quê? A sua renúncia voluntária. Não ao grupo inteiro, apenas à presidência. Você mantém as suas ações, o seu assento no conselho, mas deixa a gestão executiva. Alegamos que a sua condição, embora não tão grave quanto inicialmente temido, ainda exige um afastamento parcial. Salvamos as aparências, o mercado mantém-se estável, todos saem a ganhar. Antônio observou o homem à sua frente, avaliando a proposta. Estava a ser chantageado, claramente, mas, surpreendentemente, não sentia a indignação que esperava. Apenas um cansaço profundo e a certeza de que algo precisava de mudar na sua vida. E se eu recusar? Então não segurarei a matéria. O jornalista é meu amigo pessoal, Antônio. Foi a mim que ele procurou primeiro com a denúncia anônima. Pedi um dia para verificar os factos antes de ele publicar. Depende de você o que será a manchete amanhã. A reorganização administrativa do Grupo Saúde Atlântico ou o escândalo do magnata da saúde que enganou a todos. Leonor, que permanecera em silêncio durante o embate, deu um passo à frente. Você é o responsável pela denúncia anônima, não é? Perguntou, os olhos a faiscar de indignação. Você armou tudo isto. Vasco riu sem negar a acusação. E quem é você mesmo? A enfermeira? A cuidadora? Ela não tem nada a ver com isto, Vasco, interveio Antônio, a voz dura. Deixe-a fora disto. Pelo contrário, respondeu Vasco. Ela parece ser parte central da história. O grande Antônio Almeida a fingir estar doente para... O quê? Impressionar a empregada? É patético, Antônio. E se os jornais descobrirem este ângulo, será ainda mais humilhante. A ameaça velada era clara. Vasco usaria Leonor, exporia o seu relacionamento, transformaria algo precioso num escândalo sórdido para a comunicação social devorar. Saia da minha casa, disse Antônio, dando um passo em direção a Vasco. Agora. Vasco não se intimidou. Pense na minha proposta, Antônio. Tem até amanhã, 9 da manhã. Se não anunciar a sua renúncia até lá, a história vai a público, com todos os detalhes sórdidos que conseguirmos reunir. Com essas palavras, ele virou as costas e caminhou em direção à saída, deixando Antônio e Leonor sozinhos novamente no jardim noturno. Quando Vasco desapareceu, Leonor aproximou-se de Antônio, tocando levemente no seu braço. Ele não pode fazer isso. É chantagem. Ele pode e vai, respondeu Antônio com a certeza de quem conhecia bem o mundo em que vivia. O Vasco sempre quis o meu lugar. Agora vê a chance perfeita de o conseguir sem parecer um usurpador. Ele será visto como a salvação do grupo, o líder responsável que assumiu num momento de crise. E você vai ceder? Vai deixar que ele vença? Antônio olhou para o céu estrelado, depois para o rosto de Leonor iluminado pelo luar. Quantas noites em Sintra haviam passado assim, a planear o futuro, a sonhar com possibilidades?
Um futuro que nunca se concretizara porque ele escolhera outro caminho. Não sei, respondeu honestamente. Parte de mim quer lutar, confrontar o Vasco, expor as suas manipulações. Mas outra parte o quê? Outra parte pergunta-se se não seria melhor simplesmente deixar ir. O grupo, a presidência, todo este mundo de aparências e poder que construí, é realmente isto que quero para o resto da minha vida? Leonor estudou o seu rosto por um longo momento, como se tentasse decifrar o homem em que ele se tornara. E o que você quer, Antônio? Perguntou finalmente. O que o rapaz de Sintra que sonhava em ser médico, que tocava guitarra debaixo da minha janela, realmente quer da vida? A pergunta atingiu-o com força, porque percebeu que não sabia a resposta. Havia passado tanto tempo a construir um império, a acumular riquezas e poder, e se esquecera de perguntar a si mesmo se era isso que realmente desejava. Não sei, Leonor. Sinceramente não sei. Mas tenho até amanhã para descobrir. Capítulo 6. Decisões no amanhecer. Antônio não conseguiu dormir naquela noite. Depois que Leonor foi embora, prometendo voltar na manhã seguinte, ele permaneceu no jardim por horas, a contemplar as estrelas e o caminho que a sua vida havia tomado. Quando o frio da madrugada finalmente o forçou a entrar, dirigiu-se não ao quarto, mas à biblioteca. Ali, entre os livros que raramente lia, encontrou novamente o diário de capa de couro que Leonor descobrira. Folheou-o lentamente, revivendo momentos da sua juventude, decisões que o moldaram, sonhos que abandonou pelo caminho. Nas páginas finais, encontrou uma entrada de apenas 5 anos atrás. Inauguramos hoje a 10ª clínica do Grupo Saúde Atlântico. Mais uma celebração, mais aplausos, mais elogios vazios. Quando todos saíram, fiquei sozinho naquele prédio enorme, com equipamentos de última geração e salas impecáveis. Deveria sentir orgulho, realização, mas tudo o que consigo pensar é, se me tivesse tornado médico, como era o meu plano original, em quantas vidas eu poderia ter tocado diretamente? Quantos olhos eu teria visto iluminarem-se com esperança depois de um diagnóstico positivo? Quantas mãos eu teria segurado em momentos de fragilidade? Construí clínicas que salvam vidas, mas nunca salvei uma vida com as minhas próprias mãos. Aquelas palavras escritas num momento de rara honestidade consigo mesmo ecoavam agora com força renovada. Havia construído um império da saúde sem jamais cuidar verdadeiramente de alguém, até Leonor aparecer. Quando o sol começou a nascer, Antônio já havia tomado a sua decisão. Foi ao quarto, tomou um banho demorado, vestiu-se com esmero, não com um dos seus fatos impecáveis de executivo, mas com roupas simples e elegantes. Queria enfrentar aquele dia como Antônio, não como o magnata Antônio Almeida. Às 7 da manhã, o seu telemóvel tocou. Era Nuno. Antônio, você viu o jornal? A voz do médico soava preocupada. Ainda não. Já saiu algo? A versão online. Estão a insinuar que você forjou a doença, citando fontes próximas, que afirmam nunca ter visto qualquer sinal de problema de saúde. Não mencionam o meu nome diretamente, mas sugerem que médicos podem estar envolvidos na farsa. Lamento muito por envolvê-lo nisto, Nuno. Não se preocupe comigo agora. O que você vai fazer? Antônio respirou fundo. Vou à reunião do conselho às 9. Depois disso, veremos. Desligou e abriu o site do jornal. A manchete era exatamente o que Vasco ameaçara. Magnata da saúde suspeito de forjar doença. O texto, embora cheio de supostamente e segundo fontes, deixava claro que a sua farsa estava exposta. Às 8, a campainha tocou. Antônio abriu a porta, encontrando Leonor parada ali, parecendo ter dormido tão pouco quanto ele. Você viu o jornal? Perguntou ela entrando. Vi. O Vasco cumpriu a sua ameaça. O que você vai fazer? Antônio conduziu-a até a cozinha, onde preparou café para ambos, um gesto simples, doméstico, que nunca teria feito semanas antes. Vou à reunião do conselho, respondeu, servindo o café em 2 chávenas. Vou confrontar o Vasco e os outros, contar a verdade, toda a verdade. E depois? Antônio sorriu levemente. Depois, Leonor, vou fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Recomeçar. Ela observou-o com uma mistura de surpresa e curiosidade. Como assim? Percebi algo ontem à noite, a reler os meus próprios pensamentos ao longo dos anos. Eu nunca quis realmente todo este império. O que eu queria era fazer a diferença,
ajudar pessoas. Comecei a faculdade de medicina com esse sonho, mas deixei que a ambição, o dinheiro, o poder me desviassem do caminho. Leonor assentiu, compreendendo. Então você vai. Vou renunciar. Não porque o Vasco me está a chantagear, mas porque quero. Porque é hora de seguir o caminho que abandonei há 30 anos. Uma lágrima inesperada brilhou no canto do olho de Leonor. E o que acontece conosco? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades. Isso, respondeu Antônio suavemente, depende de você. Do que você quer, Leonor. Porque o que eu quero é a chance de a conhecer novamente. Não como patrão e empregada. Não como o rapaz e a rapariga de Sintra, mas como as pessoas que somos agora. Leonor estendeu a mão, tocando levemente na dele sobre a mesa. Eu gostaria disso. O momento foi interrompido pelo som estridente do telefone. Era Pedro. Antônio, você viu o jornal? É um desastre. Os investidores estão em pânico. As ações caíram 15% na pré-abertura do mercado. O Vasco está a convocar a imprensa para depois da reunião do conselho. Você precisa de vir agora, temos que controlar os danos. Estarei aí numa hora, Pedro, respondeu Antônio com uma calma que surpreendeu até a si mesmo. E não se preocupe. Vou assumir toda a responsabilidade. Quando desligou, percebeu que Leonor o observava intensamente. Tenha certeza disto, Antônio? Perguntou ela. Você construiu este império ao longo de décadas. Não tem medo de perder tudo? Antônio ponderou a pergunta por um momento. Tenho medo, sim, admitiu finalmente. Mas mais do que isso, tenho medo de continuar a perder-me a mim mesmo. De morrer um dia percebendo que vivia a vida que outros esperavam de mim, não a que eu realmente desejava. Leonor assentiu, compreendendo perfeitamente. Quer que eu vá consigo? A oferta tocou-o profundamente. Era exatamente o tipo de gesto que revelava quem Leonor era. Alguém que oferecia apoio não ao magnata, mas ao homem. Não, isto é algo que preciso de enfrentar sozinho. Mas... Você estará aqui quando eu voltar? Estarei, prometeu ela. No trajeto até a sede do Grupo Saúde Atlântico, Antônio sentiu uma estranha mistura de nervosismo e libertação. O prédio imponente, com a sua fachada de vidro a refletir o céu azul de Lisboa, já não parecia a fortaleza de poder que costumava representar. Era apenas um prédio, feito de vidro, aço e betão. Na recepção, percebeu os olhares curiosos e constrangidos dos funcionários. Todos já tinham visto o jornal, todos sabiam. Alguns desviavam o olhar, outros observavam-no com uma mistura de fascínio e desaprovação. No elevador exclusivo que levava à sala do conselho, Antônio refletiu sobre o discurso que faria. Não seria uma defesa, nem uma tentativa de salvar o seu cargo. Seria a verdade, crua e simples, seguida pela sua decisão já tomada. Quando as portas se abriram, Sofia, a sua secretária, aguardava-o com expressão preocupada. Doutor Antônio, estão todos à espera. O clima está tenso. Obrigado, Sofia, respondeu ele com um sorriso genuíno. Por tudo ao longo destes anos. Ela pareceu surpresa com o tom quase de despedida, mas apenas assentiu respeitosamente. Na sala do conselho, 12 rostos viraram-se para ele quando entrou. Rostos que conhecia bem. Os sócios, os diretores, os conselheiros independentes. E na cabeceira oposta da mesa, Vasco, com uma expressão que misturava triunfo e falsa preocupação. Antônio, começou Pedro levantando-se. Acredito que todos aqui leram o jornal desta manhã. Precisamos de uma explicação. Antônio caminhou calmamente até ao seu lugar habitual, mas não se sentou. Permaneceu de pé, olhando cada um nos olhos antes de falar. O que o jornal publicou é verdade, disse finalmente, causando um murmúrio surpreso pela sala. Não estou doente. Nunca estive. Foi uma farsa que criei. Vasco inclinou-se para a frente, os olhos a brilhar de satisfação. Por que, Antônio? Por que arriscar a reputação do grupo com essa loucura? Porque precisava de descobrir algo importante, respondeu Antônio, sem se deixar intimidar. Precisava de saber se havia algo real na minha vida, além deste império que construímos. Se havia alguém que se importava com o homem, não com o cargo. O silêncio que se seguiu era denso, constrangedor. Alguns conselheiros trocaram olhares desconfortáveis. E o que você descobriu? Perguntou Joana, a diretora jurídica, com genuíno interesse. Antônio sorriu tristemente. Descobri que construí uma vida cercada de pessoas, mas completamente solitária.
Descobri que, no fim de contas, todos aqui se importam com o que represento, com o valor que agrego ao grupo, não comigo. Isso é injusto, Antônio, protestou Rui. Somos seus amigos há décadas. Somos sócios há décadas, Rui, corrigiu Antônio suavemente. Parceiros de negócios. E não há nada de errado nisso. A falha não foi vossa. Foi minha, por confundir as coisas, por esperar que relações profissionais preenchessem vazios pessoais. Vasco bateu na mesa impaciente. Isto tudo é muito tocante, Antônio, mas o facto é que você prejudicou gravemente o grupo com as suas questões existenciais. As ações estão a cair, os investidores estão em pânico. Precisamos de ação imediata. Concordo, respondeu Antônio, surpreendendo a todos. E é por isso que anuncio formalmente a minha renúncia ao cargo de presidente do Grupo Saúde Atlântico, efetiva imediatamente. A declaração causou comoção. Todos falavam ao mesmo tempo, alguns protestando, outros concordando veementemente. Apenas Vasco mantinha um sorriso discreto, satisfeito. Isto é precipitado, Antônio, argumentou Pedro quando o barulho diminuiu. Podemos controlar os danos, criar uma narrativa alternativa. Não, Pedro, interrompeu Antônio firmemente. Cansei de narrativas alternativas, de meias-verdades, de aparências. É hora de verdade e transparência. Virou-se então para Vasco. Você conseguiu o que queria, Vasco. A presidência é sua se o conselho aprovar, e acredito que aprovarão, porque você é competente apesar dos métodos questionáveis. Vasco teve a decência de parecer levemente constrangido. Não sei do que você está a falar. Sabe sim, respondeu Antônio sem hostilidade. E não importa. O que importa é que o grupo continue a prosperar, que as clínicas continuem a atender quem precisa. É um trabalho importante que impacta milhares de vidas. Voltou-se então para o conselho inteiro. Renuncio à presidência, mas mantenho as minhas ações no grupo, não por interesse financeiro, mas porque acredito no trabalho que fazemos. Continuarei como acionista, mas não mais como executivo. Houve um momento de silêncio reflexivo, quebrado finalmente por Joana. E o que você pretende fazer agora, Antônio? A pergunta era exatamente a que ele esperava. Sorriu, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Vou recomeçar, Joana. Seguir o caminho que abandonei há 30 anos quando deixei a faculdade de medicina para me dedicar aos negócios. Você vai voltar a estudar medicina? Perguntou Rui, incrédulo. Aos 52 anos? Talvez não como médico clínico, respondeu Antônio. Mas há muitas formas de contribuir para a saúde das pessoas além de possuir hospitais. Estou a pensar em criar uma fundação focada em comunidades carenciadas. Usar a minha experiência administrativa para algo mais direto, mais humano. Joana sorriu, a primeira a compreender genuinamente. Parece um ótimo projeto, Antônio. Bem, isto é tudo muito inspirador, interrompeu Vasco impaciente, mas temos uma crise para administrar. Sugiro que aprovemos formalmente a renúncia de Antônio e a minha nomeação interina como presidente, até uma eleição formal. Sempre o pragmático, Vasco, comentou Antônio com um leve sorriso. Mas você está certo. Vocês têm muito trabalho pela frente. E eu tenho uma nova vida para começar. Com essas palavras, Antônio estendeu a mão, passando simbolicamente o comando para Vasco. Era um gesto de paz, de encerramento de um ciclo sem ressentimentos. Depois, apertou a mão de cada conselheiro, agradecendo pelos anos de parceria. Alguns pareciam genuinamente emocionados, outros claramente aliviados com a sua saída. Quando chegou à porta, virou-se uma última vez. Ah, só mais uma coisa, disse com um pequeno sorriso. A conferência de imprensa que o Vasco convocou para esta tarde. Gostaria de participar, se não se importarem. Tenho algumas coisas a dizer. Vasco franziu o senho, preocupado. Que tipo de coisas? A verdade, Vasco. Apenas a verdade. Que a farsa foi minha, e apenas minha. Que o grupo e os seus diretores sempre agiram com integridade. Que confio na sua liderança para continuar o trabalho que começamos. A expressão de Vasco suavizou-se, confusa com essa oferta de paz. Por quê? Porque algumas batalhas não valem a pena, respondeu Antônio simplesmente. E porque aprendi que há coisas mais importantes na vida do que poder e vingança. Quando saiu da sala do conselho, sentiu como se um peso enorme tivesse sido retirado dos seus ombros. O império que construíra continuaria sem ele. As clínicas continuariam a salvar vidas,
mas a sua própria vida, finalmente, começaria a seguir o rumo que secretamente sempre desejara. No estacionamento, antes de entrar no seu carro, olhou mais uma vez para o imponente edifício que havia sido o centro da sua existência por tantos anos. Não sentiu tristeza, nem mesmo nostalgia, apenas a certeza tranquila de que estava a fazer a coisa certa. Ligou o carro e conduziu de volta para casa, para onde Leonor o esperava, para o começo de algo novo. Capítulo 7. Recomeços. A conferência de imprensa foi exatamente como Antônio esperava. Uma multidão de jornalistas ávidos por um escândalo, câmaras por toda a parte, perguntas lançadas como dardos. Mas ele estava preparado. Ao lado de Vasco, que ainda parecia levemente desconfortável com a sua presença amigável, Antônio enfrentou as câmaras com uma serenidade que surpreendeu a todos. Sim, menti sobre a minha condição de saúde, admitiu francamente, silenciando o auditório. Foi uma decisão pessoal equivocada, da qual me arrependo profundamente. Quero deixar claro que ninguém mais no Grupo Saúde Atlântico tinha conhecimento da farsa. Os meus sócios, diretores e conselheiros sempre agiram com integridade. Um jornalista levantou a mão. Por que, Sr. Almeida? Por que arriscar a sua reputação e a da empresa com essa mentira? Antônio hesitou apenas por um segundo, considerando a resposta. Passei décadas a construir empresas, a acumular riqueza e poder, sem nunca parar para questionar se esse era realmente o caminho que queria para a minha vida. A farsa foi uma tentativa desesperada de entender quem eu era além do empresário, além do magnata. Foi errado, foi egoísta. E estou aqui a assumir integralmente a responsabilidade. Outra pergunta de uma repórter ao fundo. E agora? O que acontece com o Grupo Saúde Atlântico? O grupo segue em frente, mais forte do que nunca, respondeu Antônio, indicando Vasco, sob a liderança competente do Sr. Vasco Monteiro, que tem toda a minha confiança para conduzir a empresa que construímos juntos. Vasco, claramente surpreendido pelo elogio público, assentiu em agradecimento. Sr. Almeida, há rumores de que a sua suposta doença foi exposta por alguém próximo de si. Isso procede? Perguntou outro jornalista, buscando aumentar o drama. A origem da informação é irrelevante, respondeu Antônio com firmeza. O importante é que assumi a minha responsabilidade e estou aqui para esclarecer os factos. A conferência continuou por mais meia hora. Antônio respondeu a cada pergunta com honestidade e calma, assumindo toda a culpa, protegendo a reputação do grupo, expressando confiança no futuro sob nova liderança. Quando finalmente terminou, sentiu-se exausto, mas estranhamente leve. Havia enfrentado as consequências dos seus atos. Havia sido honesto, talvez pela primeira vez em décadas. Ao sair pelos fundos do edifício, para evitar mais perguntas, encontrou Joana à sua espera. Foi impressionante, Antônio, disse ela com genuína admiração. Poucos teriam a coragem de fazer o que você fez hoje. Não foi coragem, Joana. Foi necessidade de acertar as contas comigo mesmo. Ela estudou-o por um momento, como se visse algo novo nele. O que você vai fazer agora? Falou a sério sobre a fundação? Completamente a sério. Na verdade, gostaria de conversar consigo sobre isso nos próximos dias. Preciso de uma advogada brilhante para estruturar o projeto. Que tipo de fundação tem em mente? Perguntou ela, genuinamente interessada. Algo focado em comunidades carenciadas, a oferecer assistência médica de qualidade, programas preventivos, educação em saúde. Quero usar o meu conhecimento administrativo para realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Joana sorriu, surpresa e lisonjeada. Será uma honra ajudá-lo nisso. Ligue-me quando estiver pronto. Eles despediram-se com um abraço. O primeiro abraço genuinamente afetuoso que trocavam em 20 anos de convivência profissional. Mais uma barreira que caía, mais uma relação que tinha a chance de se transformar em algo autêntico. No carro, Antônio verificou o telemóvel. Havia dezenas de mensagens e chamadas perdidas, a maioria de conhecidos e parceiros de negócios, a reagir à notícia da sua renúncia. Uma, no entanto, chamou a sua atenção. Uma mensagem de texto de Leonor. Assisti à conferência pela TV. Estou orgulhosa de si. Quando voltar, temos muito a conversar. Aquelas simples palavras provocaram um sorriso que iluminou o seu rosto durante todo o caminho de volta. Não era apenas o fim de uma era,
mas o início de outra, uma que pela primeira vez em muito tempo o entusiasmava genuinamente. No trajeto para casa, Antônio fez um desvio. Quase sem pensar, conduziu até um bairro residencial tranquilo, onde nunca havia estado antes. Estacionou em frente a um prédio simples de classe média e olhou para o papel onde anotara a morada que Dona Lourdes lhe dera discretamente. Beatriz, a filha de Leonor, morava ali, a enfermeira que carregava o sonho que a mãe não pudera realizar. Antônio hesitou. Seria apropriado aparecer assim, sem aviso? O que lhe diria? Depois de alguns minutos de reflexão, decidiu que aquele não era o momento. Precisava primeiro de estabelecer uma base sólida com Leonor, conquistar a sua confiança completamente, antes de tentar qualquer aproximação com a sua filha. Quando chegou à casa, encontrou Leonor no jardim a regar as plantas. Ela virou-se ao ouvir os seus passos, um sorriso caloroso no seu rosto. "Então está feito", disse ela, desligando a mangueira. "Está feito", confirmou ele. "O Vasco é o novo presidente. O Grupo Saúde Atlântico seguirá sem mim. E como você se sente?" Antônio considerou a pergunta, analisando as suas emoções. "Livre", respondeu finalmente. Como se tivesse deixado de lado um peso que carregava há tanto tempo que me havia esquecido de como era não o ter. Leonor assentiu, compreendendo. "E agora?" "Agora..." Antônio fez uma pausa, organizando os pensamentos. "Agora começo algo novo. A fundação que mencionei. Um trabalho que realmente ajude pessoas diretamente, não apenas através de estruturas corporativas. Parece um belo projeto. Mas antes disso, continuou ele dando um passo na sua direção, há algo mais importante que preciso de fazer." "O quê?" "Descobrir quem é Leonor Varela agora. A mulher, não a rapariga que conheci em Sintra. A pessoa que cuidou de mim sem saber quem eu era. A mulher que, mesmo após descobrir a minha farsa, não me julgou, não me abandonou." Os olhos de Leonor brilharam com emoção contida. "E como você pretende fazer isso?" "Da forma mais simples possível", respondeu Antônio com um sorriso, "convidando-a para jantar, para conversas, para recomeçarmos não de onde paramos há 30 anos, mas de onde estamos agora. Duas pessoas adultas com histórias, cicatrizes e esperanças. Se você quiser." A última parte foi dita quase como uma pergunta, revelando uma vulnerabilidade que o antigo Antônio Almeida jamais permitiria transparecer. "Eu gostaria muito disso", respondeu Leonor com suavidade. Ela fez uma pausa, como se considerasse as suas próximas palavras. "Antônio, antes de seguirmos, preciso de ser honesta consigo sobre algo." O coração dele acelerou, temendo alguma revelação que pudesse complicar este novo começo. "O que foi?" perguntou, tentando manter o tom calmo. "No começo, quando descobri quem você era, fiquei com raiva, muita raiva, por você não me ter dito imediatamente, por ter mantido a farsa mesmo depois de me reconhecer." "Eu entendo", começou Antônio, mas ela ergueu a mão, pedindo para continuar. "Cheguei a considerar expô-lo, sabia?" admitiu ela, surpreendendo-o. "Estava magoada, sentia-me usada de certa forma, mas então li mais daquele seu diário, vi a transformação pela qual você estava a passar e entendi que você também estava a sofrer. Que a farsa talvez tenha sido o único caminho que você encontrou para se libertar." Antônio absorveu aquelas palavras, profundamente tocado pela honestidade dela. "Obrigado por não me ter exposto", disse finalmente. "E obrigado por me dar esta chance agora. Todos merecemos uma segunda chance, Antônio. Inclusive eu." Uma semana depois, a mansão do Restelo estava irreconhecível. As cortinas pesadas que antes bloqueavam a luz natural foram substituídas por outras mais leves, permitindo que o sol iluminasse os ambientes. Móveis foram reposicionados, criando espaços mais acolhedores. Flores frescas em vasos simples substituíram os sofisticados arranjos artificiais que antes decoravam os cômodos. Antônio havia dispensado parte da equipa doméstica, mantendo apenas Dona Lourdes, que agora o tratava com uma familiaridade impensável semanas antes. Leonor não trabalhava mais como funcionária da casa, mas aparecia quase diariamente, sempre como convidada, nunca como empregada. Naquela tarde, enquanto conversavam no jardim, Antônio fez uma pergunta que o intrigava. "Leonor, por que você nunca se casou novamente depois do divórcio?" Ela olhou para o céu por um momento antes de responder. "Tentei, algumas vezes.
Cheguei a namorar um professor de matemática quando a Beatriz tinha 15 anos. Um bom homem, gentil, estável. Todos diziam que seria perfeito para mim. E o que aconteceu? Na véspera do noivado terminei tudo. Não conseguia explicar nem para ele nem para mim mesma. Só sabia que faltava algo. Aquela conexão, sabe? Antônio assentiu, compreendendo perfeitamente. E consigo, continuou ela. O casamento com a Catarina acabou por quê, exatamente? Acho que nunca realmente começou, respondeu ele com um suspiro. Casamo-nos pelos motivos errados. Ela queria o status de ser esposa de um empresário bem-sucedido. Eu queria a estabilidade, a aparência de normalidade que um casamento proporcionaria. Nunca houve amor verdadeiro, apenas convenções sociais. Leonor tomou a sua mão gentilmente. Parece que ambos vivemos dentro de papéis que não eram realmente nossos. A diferença, observou Antônio, é que você sempre manteve a sua essência. Eu perdi a minha pelo caminho. O telemóvel tocou, interrompendo o momento. Era Miguel, o seu irmão. Antônio, como estás? A voz de Miguel soava preocupada. Vi as notícias, tentei ligar várias vezes. Estou bem, Miguel, melhor do que estive em anos, na verdade. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. É verdade? Você realmente renunciou à presidência do grupo? É verdade. Era hora de seguir em frente. Uau! Miguel parecia genuinamente impressionado. Nunca pensei que veria este dia. Você sempre foi tão dedicado àquele império. As pessoas mudam, irmão. Às vezes precisam de um empurrão, mas mudam. Conversaram por mais alguns minutos, com Antônio a explicar os seus planos para a fundação. Quando mencionou Leonor e o reencontro inesperado, Miguel soltou uma risada de surpresa. Leonor Varela? Aquela Leonor de Sintra? Isso é inacreditável. É quase como se a vida tivesse um senso de humor próprio, não é? Ou de justiça, respondeu Miguel, mais sério. Talvez seja o universo a colocar as coisas no lugar. Miguel sugeriu vir visitá-lo em breve, trazendo a esposa e os filhos. Antônio percebeu, com uma pontada de arrependimento, quanto tempo havia desperdiçado longe da família, imerso no mundo corporativo que construíra. Quero conhecer os meus sobrinhos direito desta vez, Miguel. Ser o tio que nunca fui. Eles vão adorar conhecer o verdadeiro Antônio, respondeu Miguel com sinceridade. Eu também. Quando desligou, Antônio refletiu sobre as palavras do irmão. Justiça. Talvez fosse isso mesmo. Uma chance de corrigir os desvios do passado, de finalmente seguir o caminho que secretamente sempre desejara. Os dias seguintes foram intensos. Antônio começou a estruturar oficialmente a fundação, reunindo-se com Joana para elaborar os documentos legais necessários. Entrou em contato com médicos idealistas que conhecera ao longo dos anos, profissionais talentosos que partilhavam a sua nova visão de saúde humanizada. Alguns, surpreendentemente, aceitaram participar do projeto, mesmo com salários menores do que receberiam nas clínicas particulares. Por que você aceitou? Perguntou Antônio ao Dr. Diogo, um neurologista renomado que havia concordado em coordenar a equipa médica da primeira unidade. Porque quero voltar a sentir que estou a fazer a diferença, Antônio, respondeu ele simplesmente. Nas clínicas de luxo tratamos problemas. Nas comunidades transformamos vidas. Exatamente o que Antônio sentia. Era como se finalmente estivesse a encontrar pessoas que partilhavam os seus valores mais profundos, valores que ele próprio havia reprimido por tanto tempo. Uma noite, enquanto revia os planos arquitetônicos da primeira clínica comunitária, Antônio recebeu uma visita inesperada. A campainha tocou, e ao abrir a porta, encontrou uma jovem mulher que instantaneamente reconheceu pelos traços familiares. Beatriz? Perguntou surpreso. Senhor Almeida, respondeu ela, com um olhar determinado que lembrava muito o de Leonor. Preciso de conversar com o senhor. Ele convidou-a para entrar, sentindo-se estranhamente nervoso. Beatriz entrou, observando a casa com um olhar atento profissional. A minha mãe não sabe que estou aqui, disse ela diretamente, sentando-se no sofá quando ele indicou. Na verdade, ela matar-me-ia se soubesse. Entendo, respondeu Antônio, mantendo uma distância respeitosa. Em que posso ajudá-la? Beatriz estudou-o por um longo momento, como se avaliasse a sua sinceridade. Quero entender as suas intenções com a minha mãe, disse finalmente. Vi as notícias sobre a sua renúncia, sobre a farsa da doença.
Sei que ela está envolvida de alguma forma, embora não me conte tudo. Antônio apreciou a frontalidade. As suas preocupações são completamente válidas, Beatriz, e você merece honestidade total. Por quase 1 hora, Antônio explicou-lhe tudo. O passado em Sintra, o reencontro inesperado, os sentimentos que nunca haviam realmente morrido. Falou sobre os seus planos para a fundação, sobre como queria reconstruir a sua vida com propósito e significado real. A minha mãe sofreu muito, Sr. Almeida, disse Beatriz quando ele terminou. Criou-me sozinha, trabalhou em casas de família, enquanto estudava à noite para se qualificar. Nunca teve vida fácil. Eu sei, respondeu Antônio, sentindo o peso da culpa por não ter estado lá durante todos aqueles anos. E admiro profundamente a força dela. A sua também, por sinal. Beatriz sorriu pela primeira vez desde que chegara. Ela merece ser feliz. Merece alguém que a valorize de verdade. Concordo plenamente. E se você a magoar, começou Beatriz com um olhar que não deixava dúvidas sobre a sua seriedade. Terei que responder a si, completou Antônio, com um pequeno sorriso. Justo. Quando Beatriz estava de saída, ele fez um pedido. Estamos a estruturar a equipa da primeira clínica da Fundação. Precisamos de uma enfermeira-chefe experiente, alguém com visão humanizada da saúde e conhecimento técnico sólido. A sua mãe mencionou que você trabalha no Hospital de Santa Maria. Beatriz parou na porta, surpresa. Está a oferecer-me um emprego, Sr. Almeida? Estou a oferecer uma oportunidade de fazer parte de algo significativo. O salário seria provavelmente menor do que você recebe atualmente. Quando começo? Interrompeu Beatriz com um brilho nos olhos que lembrava muito o de Leonor quando falava sobre ajudar pessoas. Na noite seguinte, Antônio preparou um jantar especial. Leonor viria com Beatriz, que, coincidentemente, havia sido contratada para a fundação. Estava nervoso como um adolescente em primeiro encontro. Queria que tudo fosse perfeito. Elas chegaram juntas, Beatriz a fingir muito bem que não conhecia a casa. O jantar foi surpreendentemente leve e agradável. Beatriz tinha o mesmo senso de humor afiado da mãe, a mesma capacidade de contar histórias que prendiam a atenção. Antônio observou as duas a interagir, sentindo-se privilegiado por estar a ser aceite, mesmo que gradualmente, naquela pequena família. Nunca pensei que trabalharia para o famoso Antônio Almeida, comentou Beatriz em determinado momento com um sorriso brincalhão. As enfermeiras do hospital falam muito do senhor. Por favor, chame-me de Antônio. E espero que falem bem, respondeu ele entrando na brincadeira. Ah, falam que o senhor é exigente, perfeccionista, às vezes temperamental. Beatriz, repreendeu Leonor constrangida. Mas também dizem, continuou Beatriz, ignorando o olhar da mãe, que as suas clínicas salvaram muitas vidas, que os equipamentos são sempre os melhores, que a qualidade do atendimento é impecável. Antônio sorriu, tocado pelo inesperado elogio. Obrigado por isso, significa muito. Agora vamos ver se o senhor consegue manter esse padrão numa clínica comunitária com orçamento limitado. É um desafio que aceito com prazer, respondeu ele, admirando a combinação de profissionalismo e humanidade que via na jovem. E tenho a certeza que com profissionais como você, conseguiremos. Quando Beatriz saiu para atender uma ligação do hospital, Leonor tocou na mão de Antônio sobre a mesa. Ela gostou de si, disse com um sorriso. Acredite, isso não acontece facilmente. Ela lembra-me de si, respondeu Antônio. A mesma determinação, a mesma integridade. Tive sorte. Ela pegou o melhor de mim e nada do pai. Havia uma história não contada ali, Antônio percebeu, mas não quis pressionar. Viriam outros jantares, outras conversas, outros momentos para conhecerem todas as camadas das suas histórias. Nos meses que se seguiram, a Fundação Horizonte de Ouro tomou forma. Antônio vendeu a mansão do Restelo e comprou uma casa menor, mais aconchegante, no bairro da Serra. A primeira clínica da Fundação foi inaugurada numa comunidade na periferia de Lisboa, com equipamentos de última geração e uma equipe pequena, mas dedicada, liderada pelo Dr. Diogo e com Beatriz como enfermeira-chefe. Leonor coordenava os projetos sociais com uma energia contagiante, estabelecendo pontes entre a equipa médica e a comunidade, identificando necessidades, criando programas de prevenção e educação. O seu conhecimento das dinâmicas comunitárias, adquirido em anos de trabalho próximo às pessoas, revelou-se invaluável.
Antônio iniciou um curso de especialização em gestão de saúde pública, sentando-se entre alunos décadas mais jovens, absorvendo conhecimentos que transformava imediatamente em melhorias para a fundação. O seu conhecimento do mundo corporativo, combinado com a nova perspectiva humanista, criava soluções inovadoras para problemas antigos. Um dia, 6 meses após a inauguração da primeira clínica, Antônio recebeu uma visita inesperada. Vasco, agora firmemente estabelecido como presidente do Grupo Saúde Atlântico, apareceu na fundação sem aviso prévio. "Impressionante o que você criou aqui", comentou Vasco, observando a clínica em pleno funcionamento, pacientes a serem atendidos com dignidade e atenção personalizada. "Obrigado", respondeu Antônio, genuinamente surpreso com o elogio. Não esperava a sua visita. Vasco parecia desconfortável, como quem ensaia mentalmente um discurso difícil. "Vim propor uma parceria", disse finalmente, "entre o Grupo Saúde Atlântico e a sua fundação. Poderíamos expandir este modelo para outras comunidades, utilizando a nossa infraestrutura e os seus métodos." Antônio estudou o homem à sua frente, tentando decifrar as suas verdadeiras intenções. "Por que, Vasco? O que você ganha com isso?" Vasco hesitou antes de responder. "Digamos que a sua transformação me fez pensar. O grupo está a prosperar, como você previu. Os lucros aumentaram, os investidores estão satisfeitos, mas tem algo a faltar." "Propósito?", sugeriu Antônio. Vasco assentiu relutantemente. "Talvez. Ou talvez eu apenas tenha percebido que existem outros tipos de legado além de balanços financeiros positivos." Antônio sorriu. As pessoas realmente podiam mudar, quando menos se esperava. "Vamos conversar sobre isso", concordou. "Mas com uma condição: qualquer parceria deve manter o espírito original da fundação. Pessoas primeiro, lucros depois." "Justo", concordou Vasco, estendendo a mão, que Antônio apertou sem hesitação. Quando Vasco saiu, Leonor aproximou-se, tendo observado a conversa à distância. "Você vai mesmo considerar uma parceria com ele? Depois de tudo?" Antônio abraçou-a pela cintura, observando o movimento da clínica pela janela do seu pequeno escritório. "Sabe o que aprendi nos últimos meses, Leonor? Que guardar ressentimentos é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa adoeça. O Vasco fez o que acreditava ser necessário. Eu também cometi os meus erros. Agora, se podemos transformar esta história em algo positivo para mais pessoas, por que não?" Leonor beijou-o suavemente. "Você realmente mudou", comentou com um sorriso. "Não", corrigiu ele. "Apenas encontrei o meu caminho de volta. Com uma ajuda inestimável, devo acrescentar." Na semana seguinte, visitaram Sintra pela primeira vez juntos desde a juventude. A vila histórica permanecia magnífica, com os seus palácios, ruas sinuosas e quintas misteriosas. Caminharam de mãos dadas pelo centro histórico, relembrando os tempos de adolescência, apontando lugares que guardavam memórias. "Foi ali", disse Antônio, indicando um banco no Largo Rainha Dona Amélia, em frente ao Palácio Nacional, "que te beijei pela primeira vez." "E ali", apontou Leonor para um antigo casarão, "funcionava a biblioteca onde você sempre me encontrava depois da aula." Passaram pela antiga casa dos pais de Leonor, agora ocupada por outra família, pela escola onde estudaram. Por todos os marcos de uma história que começara décadas antes e agora, por uma reviravolta extraordinária do destino, tinha a chance de continuar. Naquela noite, hospedados numa charmosa pousada no centro histórico, Antônio levou Leonor para jantar num dos restaurantes mais antigos da vila. O lugar mantinha o mesmo charme rústico, com velas a iluminar as mesas e uma vista privilegiada para a serra iluminada. "Parece que voltamos no tempo", comentou Leonor, olhando ao redor, como se os últimos 30 anos não tivessem passado. "Mas passaram", respondeu Antônio, segurando a sua mão sobre a mesa. "E talvez precisassem de passar. Talvez precisássemos de viver tudo o que vivemos separados para valorizar o que temos agora." Após o jantar, a caminhar pelas ruas do centro, Antônio parou subitamente, tirando uma pequena caixa do bolso. "Há 30 anos, numa noite como esta, numa praça de Sintra, eu ia pedir-te em casamento", disse, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas elegante. Tinha comprado o anel, ensaiado o discurso, planeado tudo, mas então veio o convite para Lisboa, a oportunidade na clínica e... bem, você sabe o resto.
Leonor olhou para o anel emocionada. Você guardou isso por 30 anos? Não, admitiu ele com um sorriso. Este é novo, mas o sentimento tem raízes antigas e profundas. Ajoelhou-se ali mesmo, na rua de calçada, diante de alguns turistas curiosos. Leonor Varela, eu sei que é cedo, que ainda estamos a redescobrir-nos, que há muito a aprender um sobre o outro, mas também sei, com mais certeza do que jamais tive sobre qualquer coisa na vida, que quero construir um futuro consigo, um futuro de propósito, de significado, de amor verdadeiro. Você dar-me-ia essa honra? As lágrimas nos olhos de Leonor brilhavam sob as luzes da rua. Sim, respondeu simplesmente, estendendo a mão para que ele colocasse o anel. Sim, Antônio de Sintra. O casamento aconteceu 3 meses depois, uma cerimônia simples no quintal da nova casa, com apenas familiares e amigos próximos. Beatriz foi a madrinha da mãe. Miguel, o padrinho do irmão. Dona Lourdes preparou pessoalmente o bolo, seguindo uma receita antiga de família. Nas semanas que se seguiram, a parceria entre a Fundação Horizonte de Ouro e o Grupo Saúde Atlântico foi formalizada, com planos de expandir o modelo para outras 5 comunidades carenciadas no próximo ano. A notícia repercutiu positivamente na imprensa, transformando a narrativa sobre Antônio Almeida, de empresário que forjara uma doença para homem que encontrara o seu verdadeiro propósito de vida. Numa tarde tranquila, 1 ano após o início de tudo, Antônio encontrou Leonor no jardim de casa, a regar as plantas como no dia em que tudo mudara. No que está a pensar? Perguntou ela, notando o seu olhar contemplativo. Em como a vida dá voltas, respondeu ele. Em como às vezes precisamos de fingir a morte para realmente começar a viver. Leonor deixou a mangueira de lado e abraçou-o. Não foi a farsa que mudou a sua vida, Antônio. Foi a coragem de admitir a verdade, de encarar quem você realmente é, quem sempre foi. E quem sou eu? Perguntou ele, curioso com a sua resposta. Um homem com um coração enorme, que se perdeu por um tempo no labirinto do sucesso e do poder, mas encontrou o seu caminho de volta. Um homem que teve a rara chance de recomeçar e a agarrou com ambas as mãos. Antônio beijou-a, sentindo-se completo como jamais imaginara ser possível. Sabe o que mais me surpreende? Comentou. Como tudo parece tão simples agora. A vida, o propósito, o que realmente importa. As coisas mais importantes geralmente são as mais simples, respondeu Leonor. Foi isso que você esqueceu e agora redescobriu. O sol começava a pôr-se, colorindo o céu de Lisboa com tons de laranja e rosa. No dia seguinte, inaugurariam mais uma clínica da Fundação, desta vez numa comunidade rural próxima a Sintra. Um retorno simbólico às origens. A vida que Antônio construíra não era nada do que ele planeara quando jovem, nem do que imaginou durante as suas décadas como empresário bem-sucedido. Era infinitamente melhor, cheia de propósito, de conexões verdadeiras, de amor genuíno. E enquanto observava o pôr do sol ao lado da mulher que amava, Antônio Almeida soube, com absoluta certeza, que o maior fingimento da sua vida o havia conduzido à mais profunda verdade, que a verdadeira cura não vinha de hospitais ou diagnósticos, mas da presença sincera de quem fica, mesmo quando todos foram embora.